Oi, eu sou Poliana Cristina e espero que essa palavra abençoe a sua vida. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. O que nós temos tratado nesses dias? A construção do sobrenatural, amém? Você consegue lembrar aí na sua cabeça de tudo que já foi falado aqui? Qual foi a coisa que mais fez sentido até agora? O que compartilharam e que você mais usou? Da última vez que eu estive, eu falei das personalidades proféticas, de como a gente tem que ficar atento, como uma nova criatura posicionada na nova aliança, ao Espírito Santo, porque não vai acontecer mais de fora para dentro, acontece como? De dentro para fora. Então a gente fica atento ao que a gente vê, ao que a gente ouve, ao que a gente sente, ao que a gente pensa, porque é dessa forma que Ele vai falar conosco. Ah, Poliana, mas queria tanto que fosse um anjo Gabriel, que fosse com visão aberta, que ele desse assim todo o destino da minha vida e os meus passos até os meus 105 anos, quando eu morreria dormindo feliz, deixaria um grande legado. Incrível, né? Mas não acontece dessa forma. O Espírito Santo resolveu agora não mandar o anjo Gabriel, mas morar dentro de você. Então o nosso trabalho é um trabalho de reconhecimento da presença, de percepção da presença, de ir atrás de forma intencional da vontade do nosso Deus para as nossas vidas. Caso contrário, você vai ficar vivendo como nova criatura, porém, sozinho, sem discernimento. Você é nascido de novo, o Espírito Santo habita em você, mas você não faz parceria com Ele para nada. Você vive exatamente como um bom cidadão do nosso tempo, ou como uma pessoa na antiga aliança, esperando um profeta falar com você, esperando um mediador. E o que está no nosso coração esse ano de 2026 é que o sobrenatural se torne natural para você. Que as coisas que não acontecem com um bom cidadão e nem com as pessoas da antiga aliança comecem a acontecer com você. Você consiga uma proximidade do Espírito Santo ao ponto de não viver a sua vida sozinho. E quando eu digo isso, se na sua cabeça ocorre a coisa do sacrifício, eu tenho que devotar a minha vida, o meu tempo, o meu dinheiro, não é só sobre isso que eu estou falando. Quando Ele quiser alguma coisa, Ele pede de forma gentil. Mas a parceria é para que a sua vida funcione naquilo que você mesmo tem intentado, sonhado em fazer. A parceria não é para beneficiar só o Senhor e você ficar morto, acabado nessa vida sofrida aqui na terra. Não. A parceria é para que a sua vida e os seus sonhos funcionem. É para que a sua saúde seja sempre boa. É para que haja prosperidade no seu lar. É para que um homem bom, um bom cidadão, correto, honesto, íntegro, olhe para você e fale: meu Deus, como a vida dele é boa. Porque o Senhor não morreu para que nós fôssemos só bons cidadãos. Entende a diferença? E nesse raciocínio de como construir o sobrenatural, eu trouxe da vez passada que Ele fala o tempo inteiro. E nós precisamos aprender a ouvir. Mais do que aprender, nós temos o direito de ouvir. Ele que nos diz que nós somos ovelhas dele, que as ovelhas dele ouvem o que ele fala. Elas obedecem porque ouvem. Como obedeceríamos se a gente não ouvisse? Então é direito nosso ter a voz do Senhor no nosso cotidiano. É direito nosso, novas criaturas convertidas, nascidas após a cruz de Cristo, ter a percepção do Espírito Santo para as coisas da rotina. É seu direito não viver sozinho, mas viver em parceria, uma parceria boa para você. Uma parceria que vai glorificar Jesus no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, na sua saúde, no seu físico, na sua alma. Jesus vai ser glorificado através dessa parceria. É assim que Ele pretende se mostrar e se revelar ao mundo, não é através de um discurso. Amém? Por isso Paulo fala: eu não vim com palavras persuasivas, senão com poder. Palavras persuasivas outras religiões têm, palavras persuasivas os políticos têm, as pessoas que têm ONG têm, um discurso bonito sobre como ajustar algumas coisas, várias iniciativas na nossa sociedade têm, mas poder, quem é que tem? Poder, quem é que tem? Poder contra o diagnóstico, quem é que tem? Poder contra um casamento destruído, poder contra finanças destruídas, quem é que tem? Jesus.
Então Ele quer ser glorificado na sua vida através do sobrenatural, através daquilo que não tinha como acontecer, mas aconteceu. E aí, nesse sentido, a gente está tentando ensinar como que a gente cresce no sobrenatural. E aí tem um contexto que foi muito marcante para mim, eu vou testemunhar dele hoje, que talvez seja também algo marcante para você. Quantos de vocês já foram num culto, num congresso, numa conferência, e pareceu que a hora que você entrou assim pela porta, aquele lugar estava diferente? Você não estava... Obrigada pelas mãos, irmãos. Arrasaram. Você não estava esperando, você nem estava com altas expectativas, mas a hora que você entrou, você falou, nossa, tem uma coisa diferente aqui. Você não tinha jejuado, às vezes estava nem querendo ir direito. Mas você foi e a hora que você chegou, estava diferente aquilo lá. Tem alguns ajuntamentos, tem alguns eventos, tem cultos, tem conferências em que a presença de Deus parece maior, mais forte, mais concentrada. Por que isso acontece? Você está atrás do sobrenatural, você quer um movimento, a manifestação de Deus na sua vida. E aí talvez no seu quarto, no seu cotidiano, você está aprendendo a ouvir o Espírito Santo, mas não é tão forte quanto no domingo à noite na igreja, quando tem o louvor, quando tem a palavra, no culto de oração, num congresso que você foi, numa igreja outra que você participou. E isso aconteceu comigo. Desde o tempo que a Elismênia falou, que eu olhava o meu irmão, eu era mais nova que a Bebel, gente. Cadê a Elismênia? Com 7 anos, estava quase voltando do interior. Desde aquela época, eu estou num ambiente cristão. Eu nasci num ambiente cristão. Nunca estive fora de um ambiente cristão, fora dos caminhos do Senhor. E em qualquer momento da minha vida, de que eu me lembre, de que eu me entenda por gente, eu acredito que se eu tivesse morrido, sido recolhida, eu teria sido salva. Eu nunca passei por um momento de estar longe dos caminhos do Senhor, de estar afastada, de não crer em Deus, de ter uma luta com Deus, de duvidar de que Ele existe, de sacrifício, de que Deus é Jesus e Yahvé é Abba. Nunca tive essas crises, esses problemas. Mas eu vivi também um processo de avivamento pessoal. Chegou um momento na minha vida em que eu queria mais do que falar com o Senhor e ler a palavra, para encontrar na palavra um versículo como resposta. Eu queria que o Senhor viesse falar comigo. Eu já tinha visto em tantas pregações que a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor aparece. Quando você lê, o autor aparece. E eu cria no Senhor, eu tinha fé, minha vida estava bem. Só que comecei a ter mais fome do Senhor. E isso aconteceu em 2012. Por quê, Poliana? Do nada? Não, irmãos. Aquele negócio que a sua avó falava, que a irmã do coque falava, é verdade. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aconteceu comigo. Eu tenho um testemunho, já contei ele algumas vezes, eu descobri um AVC no cérebro antigo. Fui fazer uma ressonância para outra coisa e tinha lá um grande AVC. Um tecido morto no meu cerebelo, na base do crânio, assim. E eu fui investigar esse negócio. Só que até eu saber o que era aquilo, e além desse AVC, tinham várias microangiopatias, manchinhas no cérebro de pedacinhos bem pequenininhos que morreram. É comum em quem? É comum em quem luta boxe, é comum em quem usa drogas. E eu não tinha nada disso. E eu peguei essa ressonância e desesperei. E aí eu fui investigar durante um ano o que tinha me acontecido. E ninguém sabia, ninguém falava nada. E eu fiquei morrendo de medo do quê? De ter outro AVC, ou outro problema. E aí eu investigava e não concluía nada. E nesse tempo que eu fui investigar, em 2012, eu corri para o Senhor, como nunca eu tinha corrido antes na minha vida. Porque eu fiquei morrendo de medo de eu ter uma esclerose, de eu ter uma esquizofrenia, uma doença que também é compatível com aquele exame que estava do jeito que estava na minha cabeça. E eu corri para o Senhor. E nisso que eu corri para o Senhor, o anjo Gabriel não surgiu para mim. E eu orava, e eu clamava, e eu orava, e eu escrevia diários, e eu chegava mais cedo em casa, evitava comer na rua para chegar mais cedo, para conseguir mais tempo para entrar para o quarto, para ficar lá de joelhos. E eu clamava, Deus, eu não sei o que eu tenho, mas me cura. Eu quero repetir essa ressonância, ela dá branquinha, e não dava. Eu usava aparelho ortodôntico, eu tive que tirar o aparelho, porque ele dava interferência na ressonância. Fazer outra ressonância, estava lá, confirmado, do mesmo jeitinho que tinha sido a primeira. Pedi para um bom neuro daqui de Goiânia fazer o laudo, ele fez um laudo, umas 3 páginas, explicando a condição do meu cérebro. Eu não tinha nenhum sintoma, irmãos, mas o exame estava lá. O exame estava lá, aquele papel. E ele fez um laudo enorme,
E era confirmado, eu estava realmente com aquela condição. E eu orava ao Senhor, e eu buscava ao Senhor. E através disso, que foi uma preocupação que me veio, uma aflição que me veio, eu entrei numa busca intensa com o Senhor. E o Senhor não resolveu isso. O Senhor começou a resolver outras áreas da minha vida. Por exemplo, eu namorava já há 10 anos e eu não casava. Eu morria de medo de casar. E eu morria de medo de casar porque eu tinha uma doutrinação na minha cabeça. Entre o ensino médio e a faculdade, todo mundo que casou ao meu redor deu errado, só meus pais que tinham dado certo. Eu já tinha amiga divorciada naquela época, eu pensei, meu Deus, minha avó, meu pai e minha mãe, irmãos, nem em Nárnia, nem no metaverso eles têm uma filha divorciada. Se eu casar e der errado, eu vou morrer no sofrimento, mas eu não posso largar. Como que eu faço com os meus pais pastores, aquela reputação? Eu falei, eu não tenho jeito de casar, como é que eu vou casar, meu Deus do céu? Se der tudo errado, eu vou ter que ficar aqui. E eu dava pânico, eu não queria casar. E eu gostava, amava meu namorado, mas eu não tinha coragem, que era o Diogo, já que vocês conhecem. E o Senhor, foi a primeira coisa que Ele foi começando a resolver, quando eu comecei a buscar o Senhor intensamente, foi meu casamento. Nessa época, eu conheci um grande amigo do Diogo, que era um pastor, que na época ele era só filho de pastor. E o Diogo foi tocar no casamento dele, organizar a banda para o casamento dele. E eu vi aquele casamento dele, e a gente ficou mais amigos, e ele começou a me incentivar. Ele, pô, casar é bom. E eu falava, Éber, eu sei que casar é bom, mas eu tenho um medo tão grande de dar errado, e eu largar e envergonhar toda a minha família, ou eu não poder largar e viver até os 105 anos que eu peço para Deus, muito infeliz. Ele, não, mas isso não vai acontecer, esse medo não vem do Senhor. Aí ele falou para mim, o medo é um espírito, traz o corpo. Mas crente, Éber, não tem esse negócio de espírito, quem é crente. Não entendia nada de libertação, não sabia de legalidades, fortaleza na mente, não sabia nada, irmãos. E essa pessoa foi começando a me ajudar. Foi um discipulado indireto. E eu encontrava, eu perguntava as coisas para ele, eu ligava para ele, eu buscava na minha casa. E um dia ele falou assim, vamos lá na igreja do meu pai. Eu falei, vamos. Eu já era dessa igreja aqui, mas aqui no meio da semana não tinha reunião de intercessão, oração. E lá tinha uma oração, uma igrejinha desse tamanho aqui. E eu comecei a ir nessa igreja, acho que era terças-feiras. E eu ia direto da academia, de camisetão, de tênis, assim, bem feinha mesmo. E eu chegava na igreja, sentava na última cadeira. E a hora que eu entrava naquela igreja, pequenininha, no contrapiso, hoje lá é onde é o Kids deles, era a igreja God Provider. Tinha um negócio diferente, eu já começava a chorar. Chorava. Mas não era, eu não ouvia Deus, mas chorava. Chorava. Aí um dia eu cheguei bem mais cedo, que eu fui direto, e eu via o Éber e a mãe dele orando nas cadeiras. Deus, olha que a pessoa sentar nessa cadeira, que o Espírito vai pegar ele. Gente, funciona, que tá me pegando. E aquela do fundo, vocês oraram muito lá, que eu sento lá, nossa. E eu voltava para casa e falava, Deus, por que lá na igreja do Éber eu sinto a sua presença e aqui eu não, no meu quarto aqui eu não sinto? E ele trabalhando comigo, vocês têm que casar. E eu fui criando coragem. Nisso ele começou a trazer um amigo dele para pregar nessas terças-feiras, que era o pastor Gustavo Paiva de Brasília. Uma coragem absurda. Gustavo Paiva já era Gustavo Paiva, ele vinha aqui pregar para 30 pessoas. Eu lá na última cadeira. E a hora que esse irmão pegava esse microfone, aí eu chorava mesmo. Chorava. Eu já nem pedia mais negócio do AVC, eu só chorava. E aí eu fui vendo que tinha um nível de presença que fazia com que eu fosse para um lugar de cima, assim, das minhas preocupações. Naquela 1h30 que eu ficava ali adorando o Senhor, e lá, irmãos, o povo fica de barriga no chão e tal. E eu, vindo da presteriana aqui para o caminho, jamais pensava. Aí um dia eu falei, já estou com essa roupa de academia suja mesmo, não estou deitar no chão, vou deitar também. Eu não esperei Deus me derrubar, não, eu caí sozinha lá. E aí, caída no chão e orava, e esse pastor vinha de Brasília, e eu ficava totalmente mexida. E eu vinha para esse lugar assim que eu esquecia do AVC, eu esquecia que eu precisava casar, eu esquecia da doutrinação, eu esquecia, naquela época, das questões ministeriais que eu enfrentava. E eu ficava ali, a hora que eu saía dali, eu começava a ver com mais clareza a minha própria vida. Até que eu consegui casar em 2015. Glória a Deus. Casei. Casem, é bom. Eu consegui casar. E aí eu já estava casada, já estava bem mais próximo desse pastor, e ele me ajudando. E um dia ele falou para mim assim, você precisa ser exposta a ambientes de presença massiva do Senhor.
Então, eu pensava, né? Tudo que ele falava, irmão, eu retrucava internamente, mas eu respeitava muito ele. Então, eu falava assim, preciso mesmo. Mas na minha cabeça eu pensava, então Deus escolhe onde Ele quer ir. Tem um lugar da presença massiva e meu quarto é nada, né? É onde Deus não vai mesmo, Ele não quer ir lá. Não gostou do meu quarto, não vai, só vai. Você tem que ir, tem que se expor. Eu falei, o mesmo Deus que está em Goiânia, não, acaso não é o Deus que está em Brasília, que acaso não é o Deus que está no meu quarto, por que agora tem que ir, tem que ir? Eu não concordava muito. E aí um dia, fiquei resistindo, um dia ele falou assim, eu já falei com o Diogo aí, sexta-feira, lá no terminal da Praça da Bíblia, o carro vai estar lá para ir para Brasília. O Diogo vai, que benção. Não, o Diogo vai ficar, você que vai. Não vou não. Não conheço as pessoas, onde que é? Não, lá na igreja do Gustavo, você gosta tanto da pregação dele. Não, eu gosto, mas já tem no YouTube já, vem aí na sua igreja, não precisa ir para Brasília para ouvir o Gustavo. Não, mas você vai numa conferência que você vai entender o que é o poder de Deus. Eu falo, não, mas eu tinha essa mentalidade, se Deus quiser, Deus me acha, gente, eu nasci na igreja. Eu vivi os moveres todos da presbiteriana e até hoje eles vivem. Então, não tem esse negócio de eu ter que ir para Brasília para encontrar o Senhor, não. Ele falou, é sexta-feira, 18 horas, o carro está lá no terminal da Praça da Bíblia, o Diogo vai te levar. Você só entra em contato com essa moça aqui, que é da minha igreja, vai ficar no quarto dela de hotel. Irmãos, é uma loucura, né? Eu fico pensando hoje, assim, né? Se a gente está indo para algum lugar, e aí eu falo assim, pastora, vai a minha amiga lá da outra igreja, tá? Ficar no quarto da senhora, a senhora dá um jeito de levar ela, ficar com ela lá e vou devolver ela. A pastora fala, não vou com sua amiga, não. E ele arrumou uma líder dele lá que fez isso por mim. E o Diogo pôs eu nesse carro e estava lá na Praça da Bíblia na hora, e eu fui para essa Brasília. E eu cheguei lá nessa conferência, que tanto de gente, era naquele lugar, perto do estádio, do centro de convenções lá de Brasília, que tanto de gente, era fila para tudo, era fila para pegar o crachá, era fila para cadastrar. Ela falou, Deus dá um trabalho para estar com a presença massiva, né? A gente tem que se submeter aqui para achar essa presença, amém. E era um povo tudo normal, o povo que eu fui no carro, e eu ficava pensando, esse povo, terça-feira acontece aquele negoção lá, todo mundo barriga no chão, é línguas, é anjo, e eles dirigem normalmente, viajam normalmente, a vida da semana deles é normal. Mas chega no culto, acontece o negócio, né? E eu ficava tentando entender por que tinha lugares que acontecia e tinha lugares que não. Tinham pessoas que eram, parece que objeto assim da glória derramar de Deus e pessoas que não. E aí começou essa conferência e era realmente um mover todo, eu só chorava. E aí eu fui na primeira sala profética. E a essa altura eu já estava casada e estava morrendo de medo do quê? Mesmo sabendo que o medo era uma pessoa, um espírito, estava com medo de ser mãe. Porque eu pensei, eu vou engravidar, o hormônio faz o negócio coagular mais, eu já tive o AVC, eu vou ter outro AVC. E aí eu tinha ido nos médicos, eles falaram, não precisa ter medo, você vai só tomar anticoagulante, uma injeçãozinha todos os dias durante a gravidez, que não vai acontecer nada. E se acontecer, não é com você. O que acontece quando não toma essa injeção é um aborto de terceiro trimestre, um aborto muito triste, que é trombo placentário. Essas coisas me assustavam completamente. Assim. Eu lia os diagnósticos e ficava inconformada e orar, porque estava acontecendo aquilo comigo, etc. E aí eu cheguei lá nessa conferência e a menina que ele me incumbiu de cuidar de mim, está no Canadá hoje essa menina. Ela falou assim, tem uma sala profética, é lá que é a presença massiva, ela também. Você vai pegar uma senha e você vai lá. Falei, o que vai acontecer lá? Ela falou, lá, eu te aconselho a não pedir oração por nada, mas se você estiver muito querendo saber ou precisando de alguma coisa, fala essa área para a pessoa, eles vão orar por você e Deus vai revelar. Vai revelar? Aí eu falei, mas você aconselha que eu não peça? Eu aconselho que você não fique pedindo, conversando demais, deixa a pessoa orar. Aí eu pensei, deve ser porque a pessoa fica tentando adivinhar alguma coisa. Então, irmãos, eu tirei a aliança, né, vou escutar a vida da profeta. Já não basta aquele povo estar ali treinando, mal eu sabia, né, gente? Tirei a aliança, né, fiz uma cara de não mãe, estava com a minha calça, não esposa, estava com a minha calça rasgada, tênis, não sei o que, sou jovem. E fui para a sala profética. E aí caí com a irmãzinha lá, a profeta, tudo bem, o que eu posso orar pela irmã? Que Deus falar. Doidinha para saber se eu ia morrer nova, se meu AVC ia dar problema, se eu ia engravidar e ia abortar, se meu casamento... que Deus falar, estou aceitando. E não olhava para ela, eu tinha vergonha de olhar para ela. E aí ela começou a orar, ela ficava assim, você tem loja infantil? Eu não. Você trabalha com fita, pelúcia? Eu não. Você trabalha com criança?
Eu não. E ela ficava, mais clareza, Jesus. Mais clareza, Jesus. Eu lá. Ela falou, irmã, eu vou ser bem sincera com você. Eu tô vendo assim, como se fosse um quarto de uma menina, com muita fita, com muito laço, com muita pelúcia, com muita coisa rosa. Você tem certeza que você não é desse segmento? Aí eu já não aguentei, eu já estava, né, tava aqui já. Falei, não, mas eu estou muito querendo saber se eu posso executar. E a gente aprende, depois do ano profético, que a gente não dá palavras sobre filho e sobre casamento. São áreas muito sensíveis. E mesmo que você esteja completamente preparado, maduro, você pode errar. E isso tem uma sequela em quem está ouvindo. Então, eu falei desse jeito para ela, eu queria saber muito se eu posso engravidar. Eu tenho um problema de saúde, assim, uma condição. Ela falou, não, eu já estou vendo a sua filha. Arriscou ela, né? Amém, glória a Deus por mim. É menina. E eu voltei, e aí o resto daquela conferência é uma loucura, só chorar. E uma pregação especial me marcou muito, que eu tava todo mundo sentado num auditório bem grande, o pregador pregando, chama Will Hart, esse homem. E ele pregava, e a pregação dele era que assim, o que Jesus quer? De mim, de você, tudo. Irmãos, ele entrou num loop assim, que ele ficava assim, ele quer tudo. Jesus quer tudo. Ele andava para um lado, andava para o outro, falava, ele quer tudo. Era só essa frase, ele não mudava. Era em inglês, a pessoa traduzindo. E estava todo mundo entendendo a intensidade, o povo estava conectado e tudo. E ele, de repente, ele falou assim, fique de pé. Quando nós ficamos de pé, e eu estava com uma turma de gente, eu fiquei de pé, a minha língua foi falando sem eu querer falar em língua. A pessoa perto de mim ficou de pé e já ficou de pé ajoelhando, já foi caindo. E foi um mover assim, a hora que ele falou, fique de pé, ninguém estava esperando aquilo. Ele não falou assim, receba, lá vem, prepara, não teve nada. Ele falou, fique de pé. E cada um, quando ficou de pé, parece que entrou um negócio, e eu fui falando língua, eu nunca falaria língua alta daquele povo da igreja do Weber que eu nem conhecia. Jamais, falaria uma língua aqui, ó. E eu já levantei falando, e a outra já levantou caindo de joelho, e o outro já levantou chorando, e era grito, era palme, o povo rodando naquele auditório, Deus pegou o povo tudo ali, e eu fiquei tão chocada, e foi uma das experiências mais marcantes que eu tive. Eu sentia calor, eu sentia frio, eu suava, eu arrepiava, eu gelava, dava vertigem, levantava de novo, e foi muito doido, muito doido. Aí terminou aquela conferência, voltei para Goiânia, e eu comecei a entender o poder dos ajuntamentos, o poder da Assembleia Solene. Entender que Deus não faz acepção, não é um problema no meu quarto, não é um problema num culto pequenininho, não é um problema numa igreja que às vezes tem uma teologia que eu não concordo, não é sobre isso. Quando existe um ajuntamento e existe aonde a presença pousar, ela desce. Ela desce. E eu entendi que, nessa época eu já entendi que podia custar o dinheiro que fosse. Eu pagaria de novo, eu iria de novo. E eu iria todas as vezes em que eu soubesse que Deus está se movendo em algum lugar e que Ele está fazendo alguma coisa em algum lugar. Esse é o valor de ser exposto a um ambiente de presença. Essa filosofia, essa mentalidade que eu tinha, se Deus quiser, Deus me acha, nunca me levou a lugar nenhum. Eu nunca fui meio milímetro mais edificada por conta disso. Mas a minha disposição em obedecer discipuladores, líderes, pessoas que sabiam mais que eu, o esforço que eu fiz financeiro de pagar, não é barato, gente, não é barato hotel, não é barato carro, não é barato, para estar em alguns lugares, mudou minha vida. As experiências que eu tive, o que aconteceu comigo quando eu paguei um preço para estar em certos ambientes em que Deus estava movendo ali, mudou minha vida. São encontros que eu sei falar como a minha cabeça foi sendo transformada pelo Senhor. A maternidade não só aconteceu, como foi uma das melhores coisas da minha vida. E eu não me imaginava nem um pingo capaz disso. E o Senhor foi transformando e reformando a minha cabeça. E as fortalezas na minha mente foram caindo, foram caindo, foram caindo. Crenças erradas a respeito de mim mesma, crenças erradas a respeito da minha família, crenças erradas a respeito do ministério. E o mais importante, crenças erradas a respeito do Pai. Pensar do Senhor algo que a palavra não diz que Ele é. Pensar de nós mesmos algo que a palavra não diz que nós somos. Isso tudo foi sendo transformado, não foi de tanto eu leio, é o que eu lia, até hoje eu leio.
Isso tudo foi sendo transformado, não foi de tanto eu buscar no meu quarto, Deus me transforma, não foi de tanto jejuar. Isso tudo foi sendo transformado quando eu me expus a um ambiente de presença. Ai, Poliana, aí esses arrepios, isso aí, o que aconteceu? Eu não sei, mas você sai de lá olhando a sua própria vida diferente. Eu não sei como que acontece o procedimento dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Mas você sai de uma experiência com o Senhor, você olha aquele mesmo problema que você tinha antes de você entrar na experiência e você vê outra coisa. Por quê? Porque o Senhor nos deu direito à renovação da mente, nos deu direito a ter a mente de Cristo. Mas para eu ter a minha mente renovada, para eu ter a mente de Cristo, eu preciso estar em contato com o poder. Não adianta eu ficar lendo sobre o Pai, eu ficar aprendendo sobre o Pai, eu ficar conversando sobre o Pai. O que vai impactar a minha vida é eu ser uma com o Pai. É a presença dEle estar em mim de forma tangível, de forma massiva, diferente do meu próprio jeito de enxergar. O Senhor não vai me fazer uma pessoa melhor, no sentido assim, uma advogada melhor, no sentido que se eu fizesse uma pós-graduação eu também seria melhor. Não, Ele me faz melhor de outra forma. Eu viro outro tipo de advogada melhor, não aquela que poderia ter conseguido aquele conhecimento num estudo. Por isso que você não precisa parar de estudar, não precisa parar de ler, você pode fazer o que você tem ao seu redor, de formas de aperfeiçoar, de melhorar, você pode usar. Mas existe algo que não está disponível ao seu redor, que é o poder. E quando você tem contato com esse poder de Deus, quando você tem contato com o amor de Deus, você vira um recebedor daquilo. E aí você aprende que quando você honra, mesmo o pouquinho que tem em algum lugar, você recebe. E aí você já não precisa mais todo domingo estar num grande ajuntamento, num grande avivamento. Você pode estar em qualquer lugar, você consegue receber da contemplação da natureza. Por quê? Porque você aprendeu a reconhecer a presença. Mas existe um benefício muito grande em você se expor a ambientes de presença. E aí, como toda revelação implica uma responsabilidade, existe também, da nossa parte, uma inteligência, um compromisso em transformar as nossas reuniões em lugares de presença. Quando eu estava muito precisada lá no meu testemunho, eu não contribuía com nada no ambiente. Eu duvidava da profeta, eu tentava enganar a profeta, eu sentava na última cadeira da igreja do Weber para ninguém ir lá orar comigo, eu dificultava o ambiente. Eu usufruía do que outras pessoas tinham construído para mim. Eu usufruía daquela intercessão nas cadeiras que outras pessoas tinham feito. Eu não chegava no ambiente para somar, eu chegava para usufruir. E está tudo bem se esse é o seu momento. Se você nem tem condição de mais nada, como eu naquela época não tinha. Eu tinha uma fome, mas eu não ajudava em nada os lugares onde eu ia. Só que com o tempo você vai se expondo à presença e o Senhor vai reivindicando de você que construa os ambientes de presença. Que construa os ambientes onde a glória dele será massiva, para que outras pessoas, no estado em que eu já estive um dia, que talvez você pode estar, quando entrem e sentem na cadeira, comecem a perceber o Espírito Santo naquele lugar de forma assim, que ela não buscou. E aí eu queria chamar a sua atenção para o que acontece nos nossos cultos, nas nossas reuniões, na liturgia. Qual que é a diferença da maioria dos salmos de Davi com as cartas de Paulo? Nos salmos de Davi, Davi fala para quem? Bendize a minha alma ao Senhor, louve a minha alma ao Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é aquele. Assim são os salmos, né? Todo mundo gosta de ler os salmos. Como são as cartas de Paulo? Romanos, Coríntios, Efésios. Irmãos, peço isso, admoesta aquilo, instruo nisso. Ou seja, numa liturgia, num culto, na maioria das igrejas como as nossas, você tem dois momentos. Tem um momento que parece o Salmo de Davi, que é o momento em que o João, a banda, vocês falaram com quem? Com Deus. Falaram para Ele, falaram sobre Ele. E tem um outro momento, que é esse que está acontecendo agora, que é quando há um ensino que alimenta o nosso espírito, que é algo que fazemos para nós mesmos. Lá no céu só vai ter a primeira parte, certo? Essa primeira parte é o seu momento
de se responsabilizar por construir um ambiente de presença. É adoração. Essa é a importância da adoração. É por isso que eu estou nesse ministério, irmãos. Não é porque eu acho que eu canto super bem, não é porque eu acho que eu sou uma musicista, eu não tenho essa pretensão, eu tenho bem consciência das minhas limitações. Mas é porque isso é algo que eu vou dar para o Senhor a eternidade inteira e que eu já posso começar a fazer agora. E é por isso que isso atrai a presença do Senhor. Aí você fala, Poliana, mas o que tem a ver música com adoração? Adoração não é estilo de vida? Eu não adoro ao Senhor lavando a minha louça, no meu trabalho. Adoro mesmo. A sua vida glorifica Jesus, lembra? Tudo que você faz, se for feito em parceria com o Espírito Santo, glorifica Jesus. Mas eu também não sei por que o próprio Pai colocou na palavra mais de 400 referências ao canto e à música e mais de 50 vezes o imperativo cantai ao Senhor. Salmos 95:1. Venham, cantemos com júbilo ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Verso 2, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Salmo 96:1, cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os afinados da terra. Todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem sua salvação. Salmo 100, verso 1, aclamem ao Senhor todos os músicos da terra, os habitantes da terra. Você habita onde, irmão? 2, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Esse já é o 4, deem graças e bendigam o seu nome. Mais um, Salmo 149:1, aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção. Não fique cantando aquelas músicas de sempre também não, irmão. De vez em quando você canta uma nova. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Adoro louvar no carro. Adoro louvar lavando a roupa. Louvem-no na assembleia dos fiéis. Verso 3. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Verso 5. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seus leitos cantem alegremente. Verso 6. Altos louvor. Altos, irmão. Por que você está cantando baixinho? Não é para cantar baixinho. Altos louvores estejam em seus lábios. O Senhor escolheu essa forma de ser abordado. Se ele tivesse falado, pintem aquarelas ao Senhor, façam esculturas de gesso ao Senhor, modelem massinhas ao Senhor, mas ele falou, cantem. Ele falou, usem música, usem tamborins, usem instrumentos, usem música, usem danças e cantem. Cantem ao Senhor, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, mais 50 vezes no imperativo, está mandando. Olhando, então, Deus é muito carente, ele fica lá sem ter o que fazer. E aí, num dado momento, ele fala, você podia cantar umas coisas aí pra mim, falar que eu sou legal e tal. Não. Por que ele manda a gente cantar, usar música? Porque ele manda a gente adorá-lo desta forma. Ficar diante dele. Adoração é contemplação, amém? Eu fico pegando no pé dos ministrantes aqui. Falo, pode cantar uma outra música falando do seu sofrimento, da sua superação, do testemunho. Mas a última, irmãos, pelo menos tem que ser para ele, sobre ele. Por que ele pede dessa forma? Porque, fala para o irmão, fala porque nós... Aliás, fala porque você. Fala porque você se torna parecido com aquilo que você adora. Essa é a questão. Você se torna parecido com aquilo que você contempla. Você se torna parecido com aquilo que você fica investindo atenção. A criança não fica parecida com o pai de tanto copiar para imitar o jeito que fala, o jeito que anda, a mesma coisa. Mas tem jeito quando a gente olhar para o Senhor e ficar estudando, analisando, pontuando? Não tem. Porque a resposta única à contemplação é a adoração, porque Ele é o Senhor. Teria como você ficar olhando para essa bateria e ficar estudando, analisando, pontuando, mas quando você contempla o Senhor, a única resposta viável é adorar. Se você não tem adorado, é porque você não tem contemplado. Porque se você contemplar,
naturalmente você adora. E quanto mais você contempla, mais você adora. E quanto mais você adora, mais você fica parecido com Ele. E aí, por último, eu queria trazer uma metáfora para vocês. Pense num amigo seu, numa amiga sua, muito, muito legal, que você gosta demais dessa pessoa. E essa pessoa está fazendo aniversário. E aí ela te convida, fala, ó, meu aniversário vai ser sexta-feira à noite. Sexta-feira, 7 horas da noite. Sai do trabalho e vai. E aí você fala, ok, eu vou. E aí você sabe que essa pessoa está doidinha para ganhar alguma coisa lá. Perfume, um tênis, fala, nossa, eu vou comprar aquele negócio e vou lá naquela pessoa. Só que aí, irmãos, o que acontece? A sua sexta-feira não foi muito boa. Seu trabalho deu problema, as coisas não saíram como você queria, você discutiu com meia dúzia de gente lá, você está chateado. Deu 6 horas da tarde, você saiu de lá daquele jeito, igual o meu menino quando fica com raiva da minha filha, né? Assim, ombro baixo, cabeça baixa, machando duro, tudo que você queria ir para casa, tomar um banho e ficar quietinho. E aí seu celular faz pi, 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 aniversário do fulano. Ou então pensa em outra situação. Chegou sexta-feira, você chegou em casa, discutiu feio com o seu cônjuge, ou com o seu filho, ou com a sua mãe. Foi uma discussão horrorosa, teve grito, não gostou e ficou ruim, você está com o coração todo moído, com aquela discussão engasgada aqui, cada um para um lado. O celular vai, aniversário do fulano. Ou então, deu sexta-feira, 4 horas da tarde, sua cabeça começou a dar aquele pezinho assim. Deu um espirro, deu 2, já não era mais você. Deu aquela gripe que vem assim, sem nenhum aviso. Você chegou no carro, já estava respirando quente aqui, ó. 37,5 na testa já, assim, meu Deus, o celular, aniversário do fulano. Aí você falou, não, eu preciso ir, é o meu amigo e a minha amiga, eu vou. Você passou lá na loja, comprou o presente, com gripe, depois da discussão, ou depois de um dia de trabalho terrível, e foi naquela festa. Aí eu te pergunto, você sabia que ele queria perfume e tal? Por que você está com gripe, ou porque você está cansado, ou porque você discutiu, você vai lá e compra um outro perfume, um pouquinho mais baratinho? Ah, não, estou cansado, hoje estou com gripe, vou dar outro perfume. Ou então, hoje teve muita discussão no meu trabalho, vou dar uma camiseta. Eu sei que ele tem um perfume, mas vou dar uma camiseta. Ah, não vou levar nada não. Já está pegando o boi deu isso, estou aqui, então, né, ainda vou. Não é assim que você faz. Porque você é um adulto, você é maduro, e você faz o quê? Você se coloca de lado, coloca lá as discussões do seu trabalho de lado, coloca os problemas familiares de lado, coloca aquela, eu tomo Tilenolcinos, muito bom, viu? Cabeça clara na hora. Toma um Tilenolcinos, passa naquele lugar, compra aquele perfume e vai, porque você decide honrar aquela pessoa. Então eu queria propor para você que a sua adoração é esse presente. E muitas vezes você vem, mas você faz da adoração uma questão sobre você. Hoje não estou bem, vou cantar baixinho. Hoje estou cansada, vou ficar sentada.